Olá, boas-vindas a mais uma explicação visual do The Foundry by Ford College. Hoje a gente vai dar um passo gigantesco na engenharia de software na Solana. Na nossa última análise, cobrimos os fundamentos teóricos da configuração de rede. Mas, convenhamos, a teoria é linda, até o momento em que a prática quebra tudo, não é mesmo? Só a teoria não salva nenhum sistema do colapso no mundo real. Por isso, a ideia hoje é sair do conforto do laboratório e construir algo real, um simulador da rede principal. O nosso objetivo aqui é criar um ambiente de testes que imite de forma implacável o verdadeiro caos de uma rede em produção. Vamos nessa? Para entender direitinho como evitar as armadilhas clássicas dos testes locais, a nossa agenda de hoje passa rápido pelos seguintes pontos. Primeiro, o desafio da rede principal. Depois, os 4 pilares da paridade, seguidos por um cenário do mundo real, um exemplo prático de configuração e, para fechar, princípios e próximos passos. Bora começar? Seção 1. O desafio da rede principal. A armadilha do ambiente local imaculado. Existe um problema clássico na engenharia chamado de armadilha do ambiente local imaculado. É quando o desenvolvimento acontece numa bolha absolutamente perfeita, sem nenhum atraso, sem perda de pacote, tudo maravilhoso. Seria a mesma coisa que projetar uma montanha-russa testando a estrutura num parque de diversões completamente vazio, sem fila nenhuma. Então, por que se dar ao trabalho de emular o caos da rede principal? A resposta é bem simples. Engenheiros aeroespaciais não constroem um avião e simplesmente jogam ele de um penhasco para ver se voa, certo? Eles usam túneis de vento. Com o código, a lógica é idêntica. É preciso criar um túnel de vento. Se a aplicação não quebrar durante um estresse simulado super pesado, ela com certeza vai desmoronar quando o tráfego real chegar. Seção 2. Os 4 pilares da paridade. Construindo o simulador. Construir esse nosso simulador, esse nosso túnel de vento, não é na base do achômetro. A paridade se apoia em 4 componentes fundamentais. O primeiro é endpoints e roteamento. Basicamente, se a produção às vezes derruba conexões da rede do nada, o teste tem que fazer a mesmíssima coisa. O segundo é o comportamento do cliente, que define como o software responde quando acontecem erros temporários. O terceiro pilar são os recursos do Node. Pensa bem, usar um computador de desenvolvimento super potente acaba escondendo as falhas. É preciso estrangular o processador, deixar ele mais lento mesmo, para simular as limitações da vida real. E por fim, o quarto pilar, observabilidade. Como não dá para consertar o que a gente não vê, as métricas e os registros de falhas nos testes precisam ser cirúrgicos. Essa separação ilustra perfeitamente a diferença crucial entre a configuração do Node, que atua como o servidor, e a configuração do cliente, que é o software que está sendo criado. Do lado esquerdo, a configuração do Node é quem cria o caos. Ela impõe restrições de memória e limites de hardware de propósito para imitar uma rede super lenta. Já do lado direito, a configuração do cliente é quem dita como o software vai sobreviver a essa tempestade, usando regras de repetição de tarefas e limites de tempo bem calculados. Resumindo a ópera, o Node ataca sem dó e o cliente tem que se defender. Seção 3. Cenário do mundo real, traduzindo métricas para alvos. Nas nossas análises de ecossistema e programas de aprendizagem lá na comunidade da Ford College, ficou muito claro que o grande segredo não é chutar números aleatórios, mas sim usar dados reais de produção. Por exemplo, uma latência mediana bem realista na comunicação com a rede é de 80 milissegundos. Num computador local, no laboratório perfeitinho, essa resposta é de apenas 1 milissegundo. É absurdamente rápido. Só que, na produção, no mundo caótico, esses 80 milissegundos de atraso bagunçam completamente a ordem das transações. Isso prova que é absolutamente obrigatório injetar esses atrasos na rede de testes para garantir que a aplicação aguente o tranco. Dando uma olhada nessa tabela, a gente consegue mapear exatamente essas decisões de engenharia. Se a produção apresenta 80 milissegundos de atraso, o alvo lá no teste tem que ser entre 80 e 120 milissegundos, com algumas variações aleatórias. Se a rede real tem uma taxa de erro de 0,8%, a gente configura o teste para injetar até 1,5% de falhas de propósito. E por que fazer isso? Porque jogar essa taxa de erro intencionalmente é o que garante que a lógica de tentativas do software vai ser testada à exaustão. É muito mais tranquilo e seguro lidar com pacotes perdidos agora, no laboratório, do que assistir às transações falhando silenciosamente com sistemas já rodando para o público. Seção 4. Exemplo prático de configuração. Código em ação. Até aqui a gente falou bastante de conceito, certo? Agora vamos ver isso operando na prática. No primeiro passo, a gente inicia um validador de teste e obriga ele a salvar absolutamente tudo no disco rígido de forma persistente.
Isso recria o peso computacional da vida real, forçando o sistema a buscar os dados sempre do zero, sem nenhum atalho ou facilidade na memória rápida. No passo 2, a configuração do cliente recebe um limite de tempo bem folgado para as transações, papo de 60 segundos. Isso serve para o sistema não entrar em pânico e cancelar tudo na primeira engasgada que a rede apresentar. E aí a gente entra num conceito simplesmente vital, o retardo exponencial com variação aleatória, que o pessoal também chama bastante de back-off com jitter. Imagina o seguinte cenário: a rede cai. De repente, 1000 usuários tentam reconectar exatamente no mesmo milésimo de segundo. É literalmente como tentar passar 1000 pessoas por uma única porta ao mesmo tempo. O sistema vai despencar de novo na hora. Essa técnica resolve o problema fazendo o software esperar tempos aleatórios e cada vez maiores antes de tentar conectar de novo. Isso espalha o tráfego e dá um espaço essencial para a rede respirar e se recuperar. Seção 5. Princípios e próximos passos. A bandeira quadriculada. Para consolidar toda essa nossa jornada de engenharia estrutural de hoje, a lição de ouro é: emule o comportamento observável, não internos ocultos. Traduzindo para o dia a dia, criar uma paridade perfeita não significa gastar uma fortuna duplicando todos aqueles servidores gigantes e caríssimos da rede principal. É sobre inteligência. O que realmente importa é replicar os sintomas, a lentidão, os erros, a perda de pacotes. Se um ambiente de testes local, super barato, consegue enganar o software simulando fielmente o caos da produção, pronto, a arquitetura ideal foi alcançada. E para fechar, fica uma reflexão bem provocativa. Será que os testes locais estão de fato prontos para expor o caos que aguarda o código lá na rede principal? É indispensável recolher as métricas da rede, aplicar latência e injetar erros antes de qualquer lançamento oficial. Para aprofundar ainda mais nesses conceitos e explorar outras estratégias incríveis da arquitetura Web3, uma visita ao site forge.college é altamente recomendada. Lá é sem dúvida o melhor lugar para expandir o conhecimento e elevar as habilidades de infraestrutura para um nível totalmente novo. Muito obrigado por acompanhar e a gente se vê na próxima.